Vem ser filha do rei, você também? Filhas do rei, amadas do Pai, servas do Deus Altíssimo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu tô muito feliz que estamos aqui de volta em mais um Pod Life delas. Yes. E eu estou junta com ela, né? Minha linda, minha loira, minha linda, minha Glória. gringa, esposa do Nicolas. Gente, ontem eu estava gravando uma live aqui, juntamente com o meu esposo, né? Sim, se vocês não assistiram, isso, se vocês têm que voltar lá e assistir, porque foi muito legal. Foi muito bênção. bom. E o entrevistador que estava me ajudando, porque eu também estava como entrevistadora, era quem? O marido da gringa, né? Nicolas Silveira. E hoje eu estou com ela. Yes. Que alegria ter você aqui, loira. Eu mais amo, uma gente, vez. gravar com você. Eu amo. É uma benção. Amém. E você que está nos assistindo, não esqueça de deixar seu like, Sim. compartilha esse vídeo com mais de 10 pessoas. A última vez a gente pediu para compartilhar com 20 pessoas. Aí o diretor vai cobrar, viu? Sim. E comente também abaixo se vocês gostaram desse episódio. Sim. Porque com certeza deixem vai ser suas bênção. Perguntas. Né? Isso é muito importante para nós. É verdade. E hoje nós temos aqui 2 convidados muito importantes. Gente, agora o primeiro, vocês precisam conhecer porque é um menino de peso. Aleluia! Eu quero aqui apresentar para vocês ele, o nosso Zion, que nós prometemos que nós iríamos apresentar. Traz aqui ele pra gente. Oi, meu amor! Olha aqui, quem ó. É, meu amor? Esse é o nosso Zion, Esse é o o nosso Zion. lindo. Hello, filho gente. da Letícia e filho do Nicolas. Esse é o nosso profeta de peso. Gente, um chumbo. Vai fazer 6 meses, vocês acreditam? 6 meses. Cheio de saúde, cheio de alegria. Fala, oi, pessoal. Cheio de promessa. Zion E eu já vejo com os olhos da fé que daqui uns dias é ele que está sentado aqui, tanto para ser entrevistado como para entrevistar, né? Yes! Papai, vem cá pegar ele. Tchau, pessoal. Dá tchau pro pessoal. pessoal. Meu Deus. Porque também agora nós vamos para o nosso, né? Para a nossa convidada especial. Obrigado, Nick, para você ter alegrado aí os nossos ouvintes. E que bom que você está aqui na mesa com a gente. E eu tenho certeza que hoje vai ser especial, porque sempre é especial, sempre né? Mas hoje é uma pessoa de peso que veio lá do Brasil justamente para estar aqui com a gente. Verdade. E passamos o dia com ela, né? Passamos um dia com ela de imersão, que foi maravilhosa. E eu quero apresentar, né? Porque o currículo dela, gente, eu estava olhando aqui, o currículo dela é imenso. Nossa, não dou conta de falar. Então eu vou apresentar ela, Sabrina Soares. Yes, nossa vocal coach. Vocal coach. Chique, ela é chique. Isso. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Sabrina. Eu costumo falar, ei, meus caros, ei, cantor. Ei, meus caros, geral. Ei, cantor, cantores. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada, viu? Alegria muito obrigada nossa. por essa recepção, pela disposição aí, me atender em tudo. Muito bom ter você aqui com a gente. Deus abençoe vocês. E é isso. Né? Quem fez a ponte foi a Taunay. Taunay, minha amiga, nossa apresentadora Taunay, também. Cantora também. Ela canta demais. Não, ela canta. Eu falo que ela é um abuso, né? Ela é um abuso. Gente. Ela é um abuso. Ela humilha a gente, tem hora. Ela consegue, ela faz isso. Né? E eu vou até bloquear ela. Ela é maravilhosa. A gente ama, Tal. Ela tá aqui nos bastidores ela também, tá viu? escutando tudo. Ela tá aqui com a gente. Mas que legal, Sabrina, que você veio. E a gente quer te conhecer, né? Verdade, eu tenho certeza que tem muito de Deus aí para ser explorado. Com certeza. E Sabrina, fala pra gente como começou essa jornada de ser vocal coach. Conta tudo pra gente. O que Desde que é o vocal início. coach, né? Porque hoje a gente tem o costume só de ouvir coach. Ah, eu sou coach. Né? Mas vocal coach, eu nunca tinha escutado isso. Isso é novidade para nós. Olha só.
Tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Vocal Coach, a gente é um treinador da voz, um professor. A gente vai abordar muito, não só a parte fisiológica, meu trabalho vai trazer comigo não só a parte fisiológica, mas também esse lado didático, o ensinar, o desenvolver. É isso que eu faço, né? Eu tenho uma mistura da ciência da voz cantada com o desenvolvimento artístico, com as técnicas vocais, a alta performance, que é o que eu trabalho. Sim. E tá perguntando como começou. Eu sempre cantei na igreja, eu sou cantante, né? Eu uso esse termo, né? Eu sou cantante desde sempre. A gente que vem do lar cristão, essa cultura, né? De estar inserido na igreja, que é muito legal, porque você consegue estar acessando a música muito, muito fácil, muito essa parte cedo. Musical, muito cedo, desde muito cedo. E fui desenvolvendo dentro da igreja tudo, mas sempre todo mundo falava pra mim, Sabrina, me ensina aqui, me ajuda aqui. Então sempre me levava para esse lado de ensinar, né? Então eu já tinha essa percepção de estar ali ajudando e tudo mais. Mas chegou um tempo da minha vida em que eu fui participar de um concurso lá no Brasil, era pra TV, um reality, enfim. Uau. Não vão procurar isso. Sempre eu falo isso, o pessoal fala, qual que é? Não vão procurar, deixa pra lá. Mas foi através desse concurso que Deus me trouxe a minha missão, porque quando eu fui para esse concurso, eu precisei me preparar, de forma resumida, conheci um outro professor para me preparar para esse concurso e ele que me trouxe para isso. Uau, então, na verdade, eu nem era da área, eu sempre cantava na igreja e tudo mais, mas eu sempre quis estar, né, cantando, participando. E aí esse professor falou, olha, você tem esse lado, você já pensou em dar aulas de canto, por exemplo, né? Tudo começou assim. E eu falei, olha, ardeu no meu coração, né? A gente falou sobre isso, né? Daquilo que Deus coloca, aquilo ardeu. Da chama. E eu admirava demais. Eu olhava e falava, nossa, cara, é isso que eu quero fazer. Já ensinava dentro da igreja, coral. Eu venho de uma cultura de igreja, né? Lá a Assembleia de Deus é muito forte. Hoje eu não estou mais na Assembleia, mas esse lance dos grupos, de canta todo mundo em grupo, então você sempre estava ali inserido, aprendendo. Hoje que igreja que você congrega? Hoje eu estou no Avamento Bíblico, né, lá na cidade de Baté, eu sou de Araraquara. E foi assim que tudo começou. Resumidamente, Paulo, né? Estado de São Paulo, interior de São Paulo. E aí eu venho de uma outra área, eu cursava Direito, estava no 2º ano da faculdade, trabalhava numa multinacional, tava nada a ver com o que eu faço. Sim. Mas Deus tinha aquilo para mim através de muitos direcionamentos. Deus foi me levando para minha missão, para o meu propósito, até que chegou um ponto que não deu mais. Quando eu fui para São Paulo estudar, aí foi onde abriu todas as oportunidades e foi tudo se ajeitando. Assim. E eu vi aqui que sua formação é grande. Fala um pouco pra gente sobre isso. Sim, eu sou pós-graduada, eu sou formada em gestão de RH. A minha formação Gestão de RH. Não, eu conheço essa aí é antiga, é amiga? Exatamente. É antiga do nosso tempo. Exatamente, gestão de RH. Eu fazia Direito, estava no 2º ano da faculdade e eu precisava estudar música, eu queria trabalhar, né, porque por conta dessa oportunidade, esse professor, ele ia parar, ele falou, olha, eu vou te botar na escola que eu atendo e você assume daqui, porque eu vou parar e tudo mais. Essa era a proposta. Eu falei, cara, mas eu não tenho conhecimento nenhum. E aí eu conversei lá na minha casa, deu tudo certo. Eu fui para São Paulo e falei, tá, mas para eu estar em São Paulo estudando técnicas vocais, eu preciso entender como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou ficar, né? Eu tô trabalhando, tô fazendo Direito, que é um curso super intenso. Em resumo, tranquei a faculdade de Direito e falei, cara, eu precisava me virar. Fiz Gestão de RH, porque era um curso simples da época, assim, né, de se fazer no sentido de tempo, era menos tempo, porque seria mais prático para aquele momento, em termos de custo também e foco, né? Não era uma carga horária tão intensa. Eu falei, consigo ir para São Paulo. Como meus pais são comerciantes, né? E eu precisava começar a atender, a dar aula os alunos, eu falei, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Meus pais já tiveram lojas, comerciantes e tal, então eu pensei o seguinte, eu vou sair da multinacional. Eu fiz um plano B, né? Eu falei, vou sair da multinacional, vou para São Paulo estudar, eu já faço compra. Então eu fazia uma sacolinha de coisas, sabe? E vendo para as meninas da faculdade. Então eu fazia minha compra lá em São Paulo. Você se virava. Me virava. Então eu ia, estudava voz, e aí eu fazia
entrei num curso muito legal que eu queria da época, né? Que era a BBM, que era a Academia Brasileira de Black Music. Aí a gente estava estudando só técnicas vocais até então, não tinha ido para a área da ciência da voz. Cara, mas foi uma mudança, assim, né? De advocacia para trabalhar com voz. E como que seus pais receberam isso? Foi bem tranquilo. A minha mãe, ela colocou assim, filha, vai. Uau. Se der errado, você começa de novo. Suporte, nossa, né? Que bênção. Apoiou Sim, mesmo. Apoiou, já tinha isso. Só que eu fiz o meu planejamento. Eu não falei, não, eu preciso me virar. Então foi bem isso que eu fiz. Eu ia para São Paulo, aí estudava nesse lugar. Até para eu entrar lá também foi muito direcionamento de Deus, porque eu precisei passar por uma audição. E eu gosto de falar dessa história, porque é o início mesmo, assim, né, que me pega. Eu fui com uma ideia de ir para São Paulo estudar com uma cantora, era renomeada lá no Brasil, a Vanessa Jackson, é ainda renomeada, e ela dava aula nesse instituto, que era a BBM, que chama Academia Brasileira de Black Music, olha só que legal. Que era o que eu gostava, o lance dos corais, essa cultura que tem, pra mim, é demais. É outra pegada. É outra pegada. É lindo. Ali você vê realmente... Você já chegou aí a alguma igreja americana aqui? Fui uma vez só, e eu tô louca pra ir agora. Não, é lindo, é lindo. É demais. Meu olho brilhar por aquilo, os corais. E eu cheguei lá, ele falou assim, vamos fazer uma audição com você. Eu falei, mas assim, eu achei que era só matricular e pagar. E fazer, não, ele falou, você vai cantar. Eu falei, o que eu vou cantar? Ele falou, canta. Eu falei, mas o quê? E aí eu olhava, eu via tudo aquele gente, um monte de gente fazendo um monte de melisma. Eu falei, não vou entrar nesse lugar, não tem como eu entrar na minha cabeça. E aí eu fiz lá, cantei, pedi pra cantar um Renova-me. Ele falou, canta um Renova-me, que era um corinho. E aí ele falou assim, olha, a gente avaliou aqui e tal, né? Ele falou assim, a Vanessa Jackson, ela não atende mais aqui, mas a gente tem um outro cara aqui que pode te atender se for interessante pra você. Eu falei, quem? Ele falou, Sérgio Sás. Eu falei, o quê? Sérgio Sás? Sérgio Sás, ele é um baita cantor lá, do Raiz Coral, né? Era ícone. Falei, Sérgio, eu era fã do Sérgio Sás, assim, de acompanhar. Falei, pode, porque, né? Sérgio Sá. Eu falei, quanto me custa, né? Aí ele falou, só que é o seguinte, você não tá no nível, ele falou, mas você não tá no nível avançado, né? Você tá no nível intermediário. Eu falei, Deus, e agora? E aí, só que eu já estudava belting, que era uma metodologia que eu já vinha buscando. Eu estudava com um cantor de heavy metal, que ele era muito famoso teatro musical lá, já estudava com ele. E eu deixei meu portfólio lá, né, do que eu fazia, você faz e tudo mais. E aí era assim, eu ia pra BBM, passava lá no Brás, comprava as roupinhas, os lookzinhos pras meninas, ia pra faculdade, botava no porta-mala do carro, chegava na faculdade, as meninas me passavam os dias que eu não podia ir ali, olha, aconteceu isso, pegava a matéria, vendia a roupa pra elas, e aí pra começar a dar aula, né? Porque eu comecei, inclusive, com esse cantor de rock, a ter aula com eles, porque meus alunos eram, tipo assim, ou era tudo da igreja, ou era do rock, assim, não tinha o meio termo na época. E aí foi assim, eu vendia pra elas, então fui fazendo esse jogo. E aí, quando eu fiquei esperando, falei, será que eu vou entrar na BBM? Será que eles vão me aceitar? E aí, quando o Sérgio Sás recebeu lá, né, o meu portfólio, ele falou, eu fazia aula com esse o Sérgio Sás, super estudado, gostava muito de estudar, aprender sempre muita coisa. Ele queria ter um acompanhamento com o meu professor, que era o Alírio Neto. Só que o Alírio Neto estava estourado na época e não tinha vaga. Ele falou assim, bota ela na minha turma e consegue uma vaga. Então, assim, para eu conseguir com o outro, né? Houve uma troca, então. Houve uma troca, só que eu teria que acompanhar a turma avançada. Falei, de Deus, vambora. Que benção. E foi assim. E aí depois foi Renatinho Max, e aí as vendas começou a tomar uma proporção, e aí e as aulas, que né? Benção. E aí eu falei, não, vou ter que escolher. E aí eu fui focando só nas aulas, aí entrei para uma escola de música, e aí através da Você se formou em música? Sim, e aí eu fiquei nesse processo na academia de Black Music por um período e fazia esse belting, né, que era tipo uma aula de técnica vocal. Então eu fazia aula de práticas de heavy metal para cantores de rock, drive, essas coisas. Nem sabia que isso existia. E é uma técnica também de teatro musical. Então eu fazia lá com ele, então assim, era de manhã, eu tinha que aproveitar, eu era do interior, eu sou do interior de São Paulo, e era em São Paulo, imagina, a menina do interior solta lá em São Paulo, cidade, nunca tinha pegado um metrô, Uber não tinha táxi,
Então, era bem difícil, assim. Então, era de manhã, era de terça-feira. Uma adaptação bem radical. Exatamente. E eu fui para São Paulo. Então, aí eu saía de manhãzinha, eu levava Subway. Não vou falar em inglês. Subway. Aí eu levava, porque ele tinha aquele grande, né? E aí eu falava, não, isso eu como no almoço e isso eu guardo pra janta. Porque eu voltava no ônibus, era assim. E aí eu ia, fazia o belting. Daí eu saía de lá, ia pra BBM, mas eu não queria parar de estudar. E aí foi onde chegou a fisiologia da voz pra mim. Por mais que eu atendia cantores, na época mais alunos, né? Hoje eu trabalho com cantor de alta performance, mas só falando há 10 anos atrás. E eu tava trabalhando com eles e eu falava, cara, mas não é só técnica vocal, porque eu tenho uma técnica vocal legal, mas não tá resolvendo esse cara. E eu comecei a entender que era muito mais fisiológico. Falei, não, mas aqui tem alguma questão que não é técnica. Por mais técnica que eu pudesse passar, eu não parecia que eu não evoluía, né? A técnica vocal me pareceu muito bom, sim, mas eu entendia que eu precisava de fisiologia, ter uma base fisiológica. Aí foi onde eu fui para o Centro Científico da doutora Blas Gouffier, lá em São Paulo, estudar a ciência da voz. E aí eu consegui também porque eu estava na BBM. Olha só o que Deus faz. Eu tenho que contar. Porque quando eu lembro, eu até e Deus, assim, ele sinto... é tremendo, né? Porque ele mesmo vai ajustando, ele aplana o caminho, ele endireita as faz veredas. Faz o caminho onde que não tem caminho. Exato, sim. Porque né, foi um indicando pro outro, e o Alírio foi meu mestre, mentor, porque ele me direcionava muito. Ele era um rockstar de teatro musical, e ele direcionava, Sabrina, vai por aqui. Na BBM eu aprendia toda a cultura da música black, coral e... Nossa, foi uma escola. E aí veio o Renato Max, substituiu o Sérgio Sassi, porque ele era cantor e viajava muito e substituiu. E o Renato já tinha contato com essa doutora Blas. As vagas, basicamente, do curso dela estavam encerrando e ele falou, Sabrina, consiga um contato, vai lá, faz o curso da doutora Blas, ela é muito boa, indicou para mim. E aí eu fui para fazer a audição. E aí essa história foi acho que foi uma das minhas primeiras experiências, assim, com Deus na questão de fé, sabe? Nesse sentido. Porque eu fui para a doutora Blas e aí, nossa, era uma fonoaudióloga maravilhosa. Cuidava de Leonardo Gonçalves, um monte de artista. Eu ia estudar tudo sobre imersão, sobre voz, sobre tudo a parte fisiológica, ciência da voz, preparação vocal. E aí eu fui tinha teste de novo, fiz os testes e eu não recebia o e-mail. E eu falei, cara, eu não entrei. E falei, não é possível. E aí eu fui desanimada, falei, aquela esperança, sabe? Eu quero estudar, e foi aí que tive até o start do meu espaço, né, que eu tenho hoje. Em resumo, eu falava, cara, eu quero estudar com a doutora Blas, e eu via ela, o jeito dela, ela foi uma das minhas inspirações, assim, a forma como ela falava de voz e tal, eu quero estudar com ela. É um sonho pra você. Exato, falei, eu quero entrar nesse centro científico da voz e tal, e foi. Fiz a audição, todo mundo que você faz amizade ali na fila, todo mundo recebendo e-mail, a gente pegou contato e eu não recebi o e-mail. Eu falei, cara, eu não recebi, não entrei. Cara, e olhava o e-mail e nada, Aí eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, eu quero muito viver disso. Eu gosto demais disso, como eu gosto de ajudar as pessoas a cantar, e eu quero aprender, e eu quero muito. E fiz o propósito com Deus. O que aconteceu? Nunca tinha acontecido na história até então deles terem 2 turmas, só tinha uma turma. E aí a doutora Blas abriu, nesse ano especificamente, a gente recebeu lá um comunicado que ela ia abrir uma segunda turma. E aí eu entrei, que seria tipo, era uma turma A, que eram os mais avançados, e uma turma B. E aí eu falei, poxa, entrei, recebi o e-mail que eu entrei. Só que aí eu não parei, eu falei assim, cara, mas eu queria estar na turma A, porque eu sabia que ia aprender mais. Então você sempre foi fominha, né? Você sempre foi fominha. Isso é muito bom. Eu quero estar, porque eu sabia que quem estava na turma A, o network, a experiência que eu ia ter com a galera. Outra coisa, né? Mas tudo bem, estava na B, recebi Sua o e-mail. visão já era de águia, já. Aí eu mandei o e-mail, falei, não custa. Falei assim, não consigo comparecer, porque faço o curso, tal. Provei que fazia faculdade, para mim ficar melhor, faço sei o quê. Aí ela foi estudar meu caso. Me aprovou. Falou assim, só que você vai ter que se dedicar muito, porque você tá numa turma
mais avançada, né? Falei, cara, sensacional. Vixe, aí que tudo começou. Foi lá que ela foi me moldando. E aí foi que eu fui estudar outras coisas. Aí fiz biomecânica da voz. Aí estudei também com o Dr. Johan Sanderberg, que eu acho que é assim que pronuncia. Isso. Ele é um físico, enfim. E aí eu fiz cursos nessa área, na parte de ciência da voz. Fui me especializando lá no Centro Científico da doutora Blanche. A gente teve muitas experiências. Estudamos com o Dr. Reinaldo Yazaki, que é um dos maiores otorrinolaringologistas, só cuida de estrelas, assim, no Brasil. Então, a gente pode estudar por dentro, por exemplo, voz do Leonardo Gonçalves, que é um baita cantor, Priscila Alcântara. Então, a gente, nesse espaço científico, a gente pôde estudar as vozes, porque ela cuidava desses artistas e ela levava os médicos lá. É um outro mundo, né? Nossa, eu nem sabia que existia isso, que legal. E foi onde eu falei, cara, eu amo fisiologia da voz. E aí, eu sempre ainda cantava e tudo mais. E eu via que lá ela tinha um curso, né? Esse curso, ele era um curso em formação em harmonização em backing vocal também. Ter a parte científica tinha, mas tinha essa formação. Então, a gente tinha que cantar, tinha as dinâmicas de cantar. E ela não me botava pra cantar. E eu tava sempre ajudando alguma coisa. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Né? E tal. E aí, um dia ela me chamou pra conversar. Ela falou, Sabrina, você já começou a entender a missão que você tem? Você consegue se enxergar no bastidor? Ela me deu esse primeiro insight. E porque assim, eu ficava meio frustrada. Falei, tem um negócio, vai os grupos lá e canta. Eu sempre ficava meio assim, sabe? Eu não... E ela sempre me referenciava na sala, como tipo, a Sabrina fez o belting, a Sabrina estudou com tal pessoa, sei que. Sempre me trazia como exemplo nessas questões, mas na parte de cantar mesmo, sempre eu não tava sempre mais de bastidor, né? E foi onde ela falou, olha, quem é muito bom em tudo, o processo é mais demorado mesmo, até que você se encontre, você tem muita informação, né? Até Bom se em tudo achar, nesse né? sentido, porque eu gostava de muita coisa, black music, rock, não sei o que, então na minha cabeça tava assim, um monte de técnica vocal, ciência da voz, tudo junto, eu tava explodindo, purpurina, tava assim. E ela falou assim, organiza tudo isso, e você já pensou? Ela me deu isso, eu falei assim, doutora, eu admiro demais você. Ela falou assim, você toparia deixar, a partir de hoje, eu tomar conta da sua voz daqui pra frente? Ou seja, isso é uma coisa que eu trago pros meus cantores, né, para as pessoas que eu atendo. Quando você tá com uma pessoa sendo cuidada por ela, a confiança é total daquela pessoa. Ou você se entrega ou não dá para você ficar em nada na vida, em vários, né? Sim. É importante o aprendizado e tal, porque eu tinha ainda o meu mentor, o Alírio, né? Ainda tava, a BBM eu já tinha encerrado, mas eu tinha o Alírio, que era o meu mentor. E eu falei, e eu entendi que ela falou, você vem pra cá de uma vez e você vai aprender tudo desse universo de ciência da voz, ou fica, né? Ou fica se descobrindo ainda. E aí você teve que tomar essa decisão. Tomar essa decisão entre duas pessoas. E deve ter sido difícil, né? Aí o Alírio, ele já era rockstar, ele tá fora do país e tal. E só que tinha aquele início, né? Poxa, o Alírio ele me ensinava mesmo, pro professorzão mesmo, de sentar com você e falar, vai por aqui. Eu tava em São Paulo, metrô, Uber, tava aprendendo tudo. E ele falava, não faz assim, vai pra cá, cuidado com isso. Então ele tinha esse carinho, esse respeito. Mas eu optei pela visão naquele momento de estar com a doutora Blanche. E aí existem decisões que nós precisamos tomar, mesmo que doa, mas que vai nos impulsionar realmente pro propósito que Deus tem para nós. Verdade. E foi exatamente isso. E aí eu fui, e eu falei, doutora, tô on. E aí ela começou e aí eu comecei a tudo dela, né, mergulhar em tudo dela. E aí eu voltando de São Paulo, eu chegava 3 horas da manhã em Araraquara. Da madrugada. Então, eu saía cedinho, fazia todas as coisas e voltava às 3. E era muito engraçado, porque às vezes eu tava lá no centro científico dela, a gente, né, estudando. No outro dia, ela falava, Tiaguinho vai vir aqui amanhã, porque ela atendia os artistas, e quem quiser vai poder participar. Eu falava, cara, mas pra quem mora em São Paulo, tá ótimo. E eu não posso ir voltar. E era aquele corre, eu tinha que arrumar lugar pra ficar de última hora. Nossa, imagina a correria. Eu já dormi na rodoviária, essas coisas, porque era importante. Falei, quando que eu vou ter uma oportunidade como essa? Eu vou ficar. E ficava. E ainda Esses são os sacrifícios da jornada.
Exatamente. E tava começando que ninguém vê, né? Ninguém vê. Todo mundo acha que já tá pronta. A Sabrina desceu pronta aqui, linda, leve, né? Mas não entende que existe um processo. E eu queria aprender. Eu falei, tá tudo bem. E já tava dando umas aulas, né? Atendendo, já tava num nível legal, assim. Inclusive, a escola de música era muito engraçada, essa escola, porque o meu curso, minha aula comigo era mais cara e eu não recebia esse valor aí, mais caro não, mas era mais caro pelo portfólio. Não tava naquele... Eu tenho que falar, né? Tudo bem, esse corte eu não vou levar pro meu, vamos deixar só no daí. Vamos deixar só no Podlife. Esse desabafo, tá? Um desabafo, abriu meu coração. Sente à vontade. Entendeu? Era um valor, mas você falava, recebia outro. Você vai fazer com a Sabrina e tal, sei o quê. E eu, uau. E aí eu não vinha, né? Mas tudo bem. A gente entende. Já tá curada disso. Exato. E aí passou, e aí foi quando eu falei assim, eu voltando de madrugada, e eu lembro, eu voltava no ônibus, nossa, um frio aquele ônibus, e eu falava assim, nossa, eu quero ter um espaço como esse. Fazer isso que a doutora Blancy faz, porque, cara, que legal, ela muda a vida das pessoas e traz fisiologia, e aí era o meu propósito, assim. E aí eu peguei e veio no meu coração, assim, para eu abrir um espaço multidisciplinar de voz na minha cidade, só que eu dava aula, falei, como? Eu não tinha nem condição nenhuma, assim. E eu escrevi tudo, como seria... Foi nessas viagens, voltando, eu escrevi como seria, o nome que seria. Eu falei, preciso de um nome que tenha a ver com fisiologia, com cantor. Eu falei assim, eu quero poder oferecer aula de performance, para que as pessoas possam se soltar, porque no interior pessoal não tem isso, né? Essa performance e tal. E eu quero que seja um espaço só de voz. E aí eu fui anotando, cheguei no interior e pensava, será que vai dar certo? Porque normalmente você espera escola de música, né? Falei, não, eu quero espaço multidisciplinar de voz, mas eu não tinha nem equipe multidisciplinar, mas eu queria. E eu já dava aulas, eu fiz um combinado que eu ia sair dessa escola, porque eu já estava estudando fisiologia e tudo mais, ainda não tinha me pós-graduado, nada nesse sentido ainda. E aí eu falei, cara, algo que una fisiologia com cantor... cantor, o que é? Um treino da voz, então como vai ser? Academia para cantores, que é o nome do meu espaço multidisciplinar de voz, né? E você ainda tem essa academia hoje? Temos 2 unidades já. Uau! Que lindo. Araraquara e São Carlos. São Carlos, unidade 2. E foi assim. Aí fiz um workshop lá e falei, gente, vou montar um espaço, quem tiver interessado, na cidade de Araraquara, interior. Vai ser um espaço só de cantores. Chamei uns 2 amigos que eu conheci. Eu falei, eu quero que você dê aula disso, me ajuda. E fiz esse workshop. E para honra e glória do Senhor, compareceu 50 pessoas. Que lindo. E lá eu falei, quem fechar agora já faz a matrícula. E lá já saí com os primeiros cantores desse espaço. E foi assim. E aí foi uma coisa puxando a outra. Aí veio os médicos e tudo mais. Foi tudo através desse... start. E como bastante coisa, né? Desculpa. Não, é muita coisa, é um outro mundo. É que essa história... Mas sempre tem um começo. Sim, né? sim. E como que surgiu esse lado coach? O coach vocal? Tá, e aí depois estudando fisiologia e tudo mais, eu percebi isso já depois de muito, muito tempo. Eu vim pra cá, pra New York, eu fiz um curso com o Justin. Ele é um curso de vocal coach mesmo, que tem aqui, não sei se vocês já ouviram falar dele. É um espaço aqui que chama New York Vocal Coach. Eu comecei a pesquisar muito sobre... Mas essa palavra coach em si, né? Hoje no Brasil, ela tá... Exato. Mas eu comecei a auxiliar os cantores, como o meu espaço é só de cantores, só de comunicadores agora. Porque não é só cantores, não é só cantor. É palestrante, humoristas. Acabava que os contratantes já acabavam pedindo para mim, né? Porque já estava um nicho ali. E eu acabava indiretamente orientando na visão artística dele. Então, passava do só treino vocal. Então, eu orientava no estúdio de repertório, na comunicação, nas vendas, né? Vem essa essência, né, da minha família, essa parte de comercial, né? Então,
curso Gestão de RH, eu terminei. Eu falei, mas não vou usar, eu uso para tudo, porque gestão é gestão de pessoas. Sim. O que eu mais faço na minha empresa é lidar com pessoas. Essa yeah. parte, eu falei, e eu comecei a passar isso para eles, olha, faz assim. Então, o coaching em si, ele vem com essa proposta, né, de auxiliar não só na parte de desenvolvimento vocal, mas desenvolvimento pessoal, emocional. E aí a espiritualidade veio junto, desde sempre. Uau. Não teve jeito. Então, foi onde eu descobri o meu ministério. Porque eu achava que o meu ministério era dentro da igreja, no sentido de, tipo, eu achava que ia ser... No altar. Eu achava que ia ser a Gabriela Rocha mesmo, assim. Uau. No altar. Eu sonho bem, né? Ela sonha bem pequena. Mas assim... Você reparou que... Eu parei, né? Mas assim, na época, é que o pessoal não vai conhecer, mas eu gostava muito de uma cantora chamada Pamela. Não conheço. Pesquisem sobre, vocês vão entender o que eu tô falando. Pamela. Ela não é tão... Pamela. Ela Então, eu cantava todas as músicas dela e eu achava que Deus ia me levar para essa área. Eu falei, eu vou ter uma banda e eu vou ministrar nas igrejas. Nunca deu certo. E eu montava a banda com as melhores pessoas e na igreja... E não adianta. Não, quando é de Deus, Deus vai... Tipo assim, fechar as portas quando não é pra ser. E o que é pra ser, vai ser. Deus vai abrir as portas. Então, mas você tava querendo ir pra outro caminho, né? Mas eu tava já estudando, e só que eu não sabia se eu ia firmar nos bastidores, ou como ia vir os artistas, por exemplo. E eu falei, eu vou cantar, eu vou fazer, né? Eu tinha esse sonho, vou gravar CD, minha mãe tem CD, cantora gospel e tal. E aí... fui frustrando, assim, senti, fazia banda, aí o outro músico saía, não sei o que dava certo, não dava pra fechar a agenda, não fechava a agenda, igual a Taunay, quando a agenda, o ano todo fechado lá no Brasil, né? Então, fazia várias, eu não conseguia uma, às vezes conseguia uma, duas, o que acontece? Por quê, né? Por quê? E aí, na igreja, eu comecei a ser moldada mesmo. Porque quando você vai inserida num grupo, o Ministério de Louvor é muito importante por isso. Porque no Ministério de Louvor você aprende a trabalhar em grupo, você vai tirando muito o seu eu também, porque não é mais sobre você, agora é o coletivo. Então eu fui aprendendo sobre isso, a ser moldada, a respeitar uma hierarquia, liderança, que é algo importantíssimo. E eu fui trabalhando isso na igreja que eu já estou. E na minha igreja, ainda estava muito início esse lance de técnicas vocais. A gente era muito lance da unção, que é importante. Então, era muito assim, tem unção. Quem tem técnica não tem unção? Vocês já ouviram isso? Não pode esmerilar. Até mesmo eu ia te perguntar isso, né? Porque tem pessoas que falam assim, eu quero cantar. Ela chega do nada, assim, às vezes a gente conversa, né? Eu sempre gosto de conversar antes, as pessoas quando chegam até nós e falam que quer membrar. E eu falo, qual é o seu talento, né? Qual é a área que você quer participar? Eu quero cantar. E aí eu falo, mas você canta? Você canta? Tem algum estudo? Não, é porque eu gosto. Né? E aí, às vezes isso não é suficiente, né? Isso não é suficiente, né? Precisa ter o dom. É isso que eu ia te perguntar. A pessoa nasce com esse dom de cantar? Ou ela consegue trabalhar, desenvolver isso? A gente tem quem tem o talento, né? Que aí entra nos talentos, né? Que as pessoas confundem, né, o dom com o talento. Tem o talento como uma outra pessoa que tem uma habilidade para uma outra coisa, né? Tem gente que tem habilidade para cozinheira de mão cheia. Você vê que a pessoa tem essa habilidade. Então, tem pessoas que têm essa aptidão musical já desde muito cedo, né? Mas a gente tem pessoas que são treináveis, porque a gente tá falando de musculatura, conceito muscular. Então, se você treinar, você vai desenvolver aquela musculatura. Então, a gente precisa do mínimo possível, lógico, percepção auditiva, afinação, o mínimo, porque senão esse processo vai... Sabrina, mas você já pegou pessoas que eram totalmente desafinadas? Já. Dá certo, se a pessoa quer. Mas, normalmente, essas pessoas elas mesmas acabam desistindo, porque é passinho bem, assim, de tartaruga mesmo. Mas funciona, porque você vai desenvolver a aptidão musical e depois o processo muscular. Então, e aonde que entra a unção nisso também, né? Porque não basta só você cantar. Principalmente, claro, né? Dentro da igreja, você que tem um chamado
de Deus, não basta só cantar. Eu acho que isso é o diferencial, né? Sim. Da música cristã, porque tem uma unção. A unção, para mim, ela vem na excelência do que você faz. Ela começa ali. Porque se você já quer fazer com excelência, você já tá pensando diferente. Seu nível de experiência com Deus é outro. É outro. Intimidade com Deus é outro. Precisa ter a junção, o equilíbrio. Precisa ter a junção. Exato. Sim. A técnica é importantíssima para tudo que a gente faz. Você vê, a gente tá aqui gravando, você vê a importância dele, né, do produtor. Do diretor. Isso. Ele e veio que cuida. E os detalhes. Então, prestar atenção nos detalhes. Exatamente. Eu acho que para tudo, né? E saber ali o que Deus quer de você naquele momento, porque você está se emprestando. Que nessa época eu não sabia, porque eu achei que eu ia me cantar. Só que teve que vir uma profecia direta para mim. Uau. E aí o meu pastor, ele era um acampamento que eu não ia, inclusive. E tava nessa, será que eu canto ainda, insisto nesse negócio e tal, e estudando, e tava tendo esse lance, foi bem nessa época de pensar, quem tem muita técnica, não tem unção, e eu fiquei com isso na cabeça, foi o que a gente falou, os bloqueios, os gatilhos, então eu falei, nossa, o que eu mais estudo é técnica e fisiologia, eu não tenho unção nenhuma, então eu fiquei com muito isso, e sendo moldada ali no Ministério de Louvor, tendo que quebrar o orgulho, porque tinha escala, e às vezes você tava na escala, mas às vezes você não ia cantar, porque é o líder que decide e tal. Só que foi quebrando meu orgulho, sabe? Trabalhando, me moldando, sabendo trabalhar em equipe, tudo aquelas coisas que a gente, né, pessoal da arte, ainda luta um pouco, tem essa questão, né, por ser sempre linha de frente, então é difícil, né, dá para adaptar. E aí o meu pastor, foi um acampamento onde todo mundo pediu para Deus falar, que Deus fale comigo. E eu falei, eu não vou nesse acampamento. Tava meio birrenta com esse negócio. Falei, eu não vou. Minha amiga, não, Sabrina, vamos. Eu falei, tá bom, foi. E aí todo mundo orando, né? Deus falar comigo. Eu tava assim, meu Deus, que Deus não revele nada, porque vai revelar que eu tô muito brava aqui. Meu Deus. Porque eu tava assim, sabe? Não tinha sido Pediu pra não revelar no acampamento. Fiquei chateada. Eu não vou cantar. Aí que Jesus pega. E eu assim. E aí o pastor pegou e falou assim, parou, falou assim, para tudo. Aí eu falei, meu Deus. Uau. Aí ele falou assim, eu quero falar com... Aí ele profetizou pra mim, Deus tá falando pra mim que você tá insistindo no ministério que parece... que Deus tá insistindo, você tá insistindo no ministério que não é pra você. O seu ministério, ele é muito louco. Você acha que é muito louco. O seu ministério, você acha que é muito louco, mas ele é louco mesmo. Deus vai te levar pra... Ele falou, você fala em inglês? Não fala, vai estudar, porque Deus vai... Olha, eu lembro disso. Ele falou, Deus vai te levar, vai te conectar com pessoas. Não é aqui. E ele era o pastor. E ninguém podia falar, olha, não, será que é? Não era o pastor, nosso pastor. Não. Nem pra falar se era de Deus ou se não era de Deus. Ele tinha moral, pra falar. E ele falou do seu ministério e tal. Descreveu. Eu acho que eu precisava disso. Eu falei, e aí terminou, eu falei, não, beleza, agora vai pro próximo. Ele falou assim, aí Deus tá mandando dizer que é pra acabar aqui. Pode voltar todo mundo pro alojamento. Não teve culto, louvor, nada, acabou ali. Foi logo no início. Meu Deus. Não, é interessante você contar essa história, porque a gente tá aprendendo na nossa escola de profetas, com o nosso pastor, sobre as características da alma. E você vê que o número 1 da Sabrina é vontade. E muitas das vezes, quando as pessoas insistem em algo, a gente desgasta toda a nossa energia em algo que talvez não é pra gente estar fazendo aquilo. Então, o pastor sempre fala, a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque quando a nossa vontade é tão assim, a gente tem que levar pro lugar onde que Deus quer que a gente esteja, que é ali que Deus vai abrir as portas mesmo, porque senão a gente vai desgastar, a gente acaba perdendo muito tempo. Exatamente. E aí entra a frustração. Exatamente. É muito isso. E foi assim, eu falei, não, agora não tem mais como fugir. Aí teve a conversa com a doutora Bluss, falei, não, é agora. E aí eu abri o meu espaço multidisciplinar de voz, aí fui especializar na parte de ciência da voz, e aí foi onde tudo começou. Aí depois estudei muita coisa aí pra frente, e aí quando eu falei, não, então se é pra ser, se Deus falou, eu vou confiar, continuei, mas o boom mesmo da minha carreira, se eu posso dizer assim, foi em 2015, 2016, depois que eu voltei, eu vim pra fora, estudei muita coisa, quando eu voltei, eu entrei numa equipe de preparação vocal de uma pessoa...
um preparador vocal super conceituado, assim, lá. Ele precisava de uma equipe para ajudar com alguns artistas. E era sempre assim, ó, você vem, não tem tipo, eu vou te pagar tanto. Então, lá você tem que fazer o seu. Depois, se Deus vai abrir a porta, você vai. E eu nunca tive medo disso, sabe? Então, tipo assim, vou, tirava do meu bolso e ia. Depois eu ajustava, não tinha. Você sabia que ia valer a pena. Sim, né? Eu queria a experiência. Eu queria a experiência, eu queria... Porque geralmente em algumas vezes, né, a experiência ela vale muito mais do que aquilo que você vai receber financeiramente. Exatamente. Com certeza. Eu não pensava, né? E aí foi assim, E essas experiências abrem portas também, né? Exatamente. Gera conexões. Foi muito assim, bom. Aí ele me colocou com alguns artistas, então ele tinha vários preparadores vocais, fonoaudiólogos, enfim. Aí eu já estava no nível de estudo legal, já tinha aberto o meu espaço, foi um pouco mais para frente. E aí ele colocava um do estado de São Paulo para cuidar de um artista, porque ele cuidava de muitos artistas, então às vezes não conseguia dar conta, então ele montou uma equipe. Sim. E foi assim que eu comecei a trabalhar com os primeiros artistas, né? Aí veio a Baby do Brasil, aí veio Fernando Sorocaba, e aí eu ia e dava o meu máximo de mim, e aí chamava de novo, e aí foi indo, eu fui fazendo o meu trabalho. Que bênção. E tamo aí. Foi assim. Acho que eu resumi. E existe algum testemunho, assim, nessa área de alguém que você conseguiu ajudar, ativar essa pessoa aí? Sim, foi aí que eu enxerguei o meu ministério, né? Porque quando você está lidando ali, quando chega o cantor ali, o comunicador, que seja, é o sonho da pessoa, muitas vezes é o ministério da pessoa, a responsabilidade é muito grande. E eu comecei a entender pela carga que ficava sobre mim, né? Às vezes eu conversava e eu via essa sensibilidade, né, do pessoal se abrir muito comigo. Então, eu vinha para uma avaliação vocal, era só para ser uma avaliação, daqui a pouco eu sabia a vida toda da pessoa. Uau. E todos que passam lá até hoje são histórias muito fortes, assim. Então, hoje eu já entendi que muitos dos que estão lá comigo é por um tempo determinado mesmo, porque Deus quer tratar algo. Hoje eu tenho essa visão. Antes eu só achava que era voz. Hoje não. Hoje eu entendo que tem propósito. Então tem muitas pessoas que logo na avaliação eu já faço de tudo para que essa pessoa esteja ali, porque eu sei que Deus quer tratar algo. E eu sei que ela não vai ficar ali por muito tempo, né? Então eu trago isso para minha equipe. O nosso propósito maior é levar Jesus para essas pessoas. Para que eles esse hoje é a nossa missão principal, através da arte, da música, né? E muitos artistas já atendi estavam afastados. E eles falam isso. Quando você vai... isso eu falo com todo respeito. A música é maravilhosa, a arte é maravilhosa, tá nos bastidores, palco, tudo isso é incrível. Mas é muito ilusório também. E muitos se perdem. Muitos deles estão lá fora e vieram da igreja. E tudo bem. É verdade. Sim, é verdade. Mas se perdem, alguns não conseguem, não conseguem voltar. E outros se perdem, porque você desvia do caminho, né? Você tem que ter a conexão de estar sendo pastorado, de ter para onde voltar. E essa vida é pauleira, eu acompanho outra pegada, né? Épocas assim que você não para na sua casa. Então, é um outro estilo de vida. Então, quando eu acho que tem muitos que até chamam o meu trabalho, não só pela parte de voz em si, mas de ter eu ali, porque eu tenho que trazer essa realidade. Recentemente, agora eu atendi uma comunicadora, um mentor super famoso, assim, conceituados lá em Alphaville, e ele falou: Sabrina, você traz um lado muito humano, que a gente não vê mais aqui. Né? A gente só vê o mundo dos negócios, tal. Não perde isso, né? E aí eu entendi que no final das contas é sobre Jesus, sabe? No final de tudo. Então eu trouxe isso. Então, de testemunho são muitas pessoas chegam lá. Teve um esse foi engraçado, porque eu nunca entendi até agora porque que esse cara foi aparecer lá. Inclusive, nem lembro o nome dele, mas ele chegou falando no celular, marcou uma avaliação e ele chegou: Oi, tudo bem? Ô, mãe, peraí que eu tô aqui no celular, não sei o quê. Um empresário lá da cidade, sei lá. E aí ele parou, sentou assim, e eu assim: Oi, tudo bem? Como é que eu posso te servir? Ele começou a contar a vida dele inteira pra mim. Ó, porque eu tenho isso, eu já tô te falando que eu tenho isso, eu tenho esse problema assim, tal, depressão, bababá.
Meu Deus. E eu falei... Ele sentiu a vontade, confortável com você, Aí eu peguei no final de tudo, eu falei assim, será que ele tá entendendo que ele tá num espaço de voz? Porque ele não parava de falar de coisas dele, de ideia. Não, porque eu viajei o mundo todo, mas eu me sinto assim, não sei o quê. E aí eu falei, mas quem é esse cara? Tipo, ele não me dava nem espaço pra falar, né? E aí eu falei, não, ele não deve saber. Ele deve ter marcado uma terapia e veio errado, né? Ele só entendeu parte de coach. Ele entrou no celular. Não vou com coach. E aí ele falou assim, eu sei que aqui ele falou assim, a escola de música, o meu espaço nem é escola de música, né? A gente trabalha outras coisas. Ele falou, eu sei que é escola de música, mas eu quero falar. E falou. Ele só falou e foi embora. E nunca mais voltou? Nunca mais voltou. Ele precisava só desabafar. Exatamente. Nunca entendi. Que loucura. E eu falei, olha, Deus tem um plano, mantenha, né? Então, eu trago muito isso comigo, essa questão da perseverança, sabe? Que tem a ver com a minha história, do encorajar mesmo, né? Eu acho que o coach traz isso, ó, vamos pra cima, vamos fazer, eu consegui, você vai conseguir também. Tenha fé, né? Não é só ter fé, é trabalho, é muito trabalho. Né? Abre mão disso, vai para esse caminho. Eu tento trazer eles, ó, enxerga a tua missão, ó, né? Porque às vezes tá do lado da tua missão, tá ali do lado, o propósito de Deus tá do lado, né? A pessoa vai pro outro... Não consegue enxergar. Pro outro lado. Então você já tem o caminho, né, que você percorreu, você fala, ó, vem pra essa vibe, eu já fui por esse lado aí, né? Muda o seu jeito de se comunicar, ó, muda a tua postura, faça, né? E assim vai. Mas essa é uma história que nem eu entendi, porque ele falou e foi embora. Uau, agradeceu e falou, olha, foi ótimo. Obrigada. Tá bom. Né? E nunca mais ouvi falar dele. Descobri que ele inclusive, me abençoou no início da Academia para Cantores. A gente começou a usar uns canudos, a gente usa até hoje. Ele era um dos sócios dessas marcas de canudo de metal, sabe? E a gente usava para exercício. E na época eles viraram meu parceiro, mandaram vários lá pra gente. Que legal! E não sabia, eu conheci ele lá. Ele falou, você não era uma das nossas parceiras? Eu falei assim, porque foi tudo por e-mail, e-mail. Quando eu fechei, eles mandaram o material. E eu falei, eu tenho os canudos até hoje aqui, que mostrei legal. e tal. Nunca mais vi. Eu achei assim, muito interessante, né? Hoje a Sabrina passou um dia aqui com a gente numa imersão. E eu achei muito interessante porque você não falou só a respeito de voz, né? Ela fala a voz como um todo. Então, se você não estiver bem emocionalmente, se você não estiver ali realmente completo, a sua voz não flui. Eu achei isso muito, muito legal. Né? Porque não é só sobre você subir no altar e cantar ou pregar, mas a sua alma precisa estar no equilíbrio, você precisa estar bem emocionalmente. E como que você trabalha com isso e como que as pessoas, né, conseguem ser... Eu não posso dizer que ser curada, né? Porque hoje a ansiedade tem tomado conta das pessoas. O medo tem roubado, né, o propósito das pessoas, tem roubado o futuro das pessoas. As pessoas têm medo, né, a gente está falando de voz. A pessoa ela tem medo de cantar, a pessoa ela tem medo de subir no altar, a pessoa ela tem medo de pregar, a pessoa ela tem medo de falar de Jesus. E isso atrapalha demais a voz. Talvez a pessoa até canta bem, mas ela tá insegura. Ou talvez ache que ela não é capaz ou suficiente, tem, sei lá, técnica suficiente, né, pra estar lá no altar, pra cantar. Então a pessoa até canta bem, só que não sai por causa do medo. Verdade. Eu lembro quando eu me converti e você até mesmo fez essa técnica. Olha lá o seu passado, da onde que surgiu, né, essa vontade de cantar, quando é que você começou a cantar. Interessante que quando eu vim aqui para a América, né, eu comecei, né, a gente trabalhava em restaurante, depois eu fui limpar a casa, e ali, eu limpando casa, eu comecei a cantar. Então, eu lavava o banheiro cantando, e aquilo me fazia muito bem, porque eu amo música. Eu falo para os meninos aqui que são do Ministério de Louvor, eu amo música. Às vezes eles falam, pastora, eu precisava aprender a cantar, né? Mas tudo bem. Não, eles me tiraram do grupo de louvor. Eu preciso ser curada nessa área, mas tudo bem. Eu vou falar com a minha mentora aqui, dá licença. Mas
Brincadeira. E ali eu cantava. E aí o meu pastor, um dia eu fui limpar a casa junto com ele, ele tinha um sked de casa. E ali lavando o banheiro e cantando Fernanda Brum. Ah, nossa, a Fernanda Brum é uma das... Uau. Gente, eu amo Fernanda Brum. Eu me converti ouvindo Fernanda Brum. E aí ele falou, nossa, filho, você canta legal aqui. Ensaia essa música aí que você vai cantar na igreja. E eu falei, tá bom, comecei a ensaiar. Cara, quando eu cheguei lá na igreja... Meu Deus! A voz não saía. Porque vem um medo, vem um desespero, vem uma agonia. Gente. E aí o playback, eu falei... E playback ainda? Não tinha ninguém pra te ajudar. Cantava no playback, menina. Eu sou raiz, me respeita. Cantava no playback. E aí a voz não saiu e de repente eu tive que fazer no meio ali. Mas eu fiz e continuei. Ó, você me respeita, diretor? Gente, quando eu terminei, eu desci, sabe? Eu saí de lá e eu chorava tanto. Eu falei, eu nunca mais vou cantar. Eu nunca mais vou pegar no microfone. Ai, eu fui horrível. Ai, que não sei o quê. Aí depois meu pastor falou, filha, você não desistiu. Olha só. Isso é muito bom, você precisa continuar. E eu vejo que Deus usou o playback, Deus usou a música para quebrar um pouco esse meu medo, para quebrar um pouco essa insegurança. Mas como isso tem sido um impedimento, eu falo aqui, principalmente com a questão dos cantores aqui na América. A maioria, vou falar 95% dos cantores na América, eles são travados por causa do medo, ou por causa da insegurança, ou por causa da falta da técnica, ou como que você pode, assim, eu sei que a gente nem tem tempo para isso, né? Mas como que você pode auxiliar, talvez, a pessoa que está vendo esse podcast e ela tem o dom de cantar, ou ela tem a vontade de ministrar, mas vive presa nesse lugar? Como que... Sim. Uma das coisas que Deus foi trabalhando em mim, tudo isso que a gente fala de emoções, foram experiências que eu vivi. É incrível isso, porque hoje eu consigo... até ministrar nessa área, porque eu senti na pele todas essas emoções, e hoje eu entendo o porquê, né, de muita coisa, né? Então, ansiedade, pânico, são coisas que a gente está lutando constantemente. Então, eu consigo, talvez, entender um pouco dessa dor, porque eu já estive nesse lugar, e às vezes a gente se põe nesse lugar, né? A ansiedade é para tudo, a gente vive uma vida muito... corrida e vou puxar a sardinha para nós mulheres, né? E temos que sim. Né? Muitos mãe, esposa. A gente tem que dar conta de muita coisa e a pressão é muita. Mas primeiro eu acho que é o se conhecer e entender aquilo que Deus tem como propósito. Eu acho que isso é o início de tudo. Não adianta, eu vou cantar, eu quero cantar, mas será que Deus tem isso para você mesmo? Porque às vezes Deus vai usar a sua voz para uma outra coisa. E tá tudo bem. Então esse é o primeiro passo. E é engraçado que a gente tem pessoas também que são ao contrário disso. A gente tem pessoas que se bloqueiam, mas a gente tem pessoas também que se põem muito também. Eu canto, eu faço, e é o oposto também, que também não deixa de ser gatilhos que precisam também ser trabalhados. Né? A gente tem o oposto disso. Sim. Mas o ideal, eu sempre falo, buscar conhecer a vontade de Deus e sempre ir para essa parte da prática, sabe? A prática, ela vai levar à perfeição com certeza. Sabe? Entender que aquilo não é real, que aquele medo, que aquela insegurança é algo que pode ser vencido, porque você vai ter ferramentas para isso, né? E a ferramenta é se conhecer, estudar. Quando você tem conhecimento ali de técnicas, você sabe para onde vai, o tanto que você vai respirar, o quanto você não pode respirar, se eu ponho ar demais, né? Ar de menos, tonalidades. Então assim, a pessoa que ela começou a cantar hoje, por exemplo, qual é os passos que ela precisa dar? Sim, quem começou agora precisa entender primeiro, estudar, respirar certinho, aprender técnicas vocais e entender o seu nível, né? Você vai ter um processo, então não adianta... Talvez a pessoa já ache que já tá lá na frente, mas... Exatamente. Então, qual que é o processo que eu tô? Qual que é o nível que eu tô? E qual é o primeiro passo do estudar? Desculpa, porque nós somos leigos aqui nessa área, e eu tenho certeza que muita gente também, né, tem essa dificuldade. Ah, tá, eu preciso estudar, mas eu vou estudar o quê? Com quem?
Porque hoje eu sei que você é mentora, você é coach, você, né, trabalha em várias áreas da voz. Qual é a primeira área que... Avaliação vocal. Avaliação sempre. vocal. Uma Anotou, avaliação né? vocal. Avaliação vocal. A gente sempre fala, faça uma avaliação vocal. Se tiver com algum... Porque se você procurar um profissional adequado, ele vai fazer uma avaliação e vai ser uma avaliação um pouco mais profunda. No nosso caso, a gente faz uma avaliação clínica e artística. Uau. E agora uma avaliação também onde traz essa questão das emoções. Então, a gente consegue identificar ali. Quando a gente vê a parte clínica, o que é isso? Como que está a condição dessa voz? Se essa voz tem resistência, tem condicionamento, se tem patologia, se tem edema, como que está a condição dessa voz? Se essa voz aguenta o baque suficiente para o tanto de técnicas vocais que a gente vai aplicar. Okay. Aí, sabendo isso, a gente vai ver a visão artística. O que é essa visão artística? O que essa pessoa vai cantar? É no gospel, é no secular, é no sertanejo, é no rock? Porque aí eu vou escolher o tipo de ajuste. Coisa. Exatamente. Mas na avaliação, eu já começo a identificar o comportamento. E aí já entra pro que eu trabalho, que é esse desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal, essa parte das questões das emoções. Ali eu já enxergo um pouco do comportamento, do temperamento. Na avaliação eu já consigo. Legal. Essa pessoa ela já tem um temperamento mais colérico, mais sanguíneo. E na avaliação, como eu falei, é muito de Deus isso. Eles se sentem à vontade para contar a história. E aí eles contam um pouco da história deles, eu já consigo identificar. Não vai adiantar. Por exemplo, a gente tem pessoas que o temperamento influencia o comportamento, o estilo de vida. Se a pessoa é uma pessoa do temperamento, vamos lá, um colérico. Um colérico, por exemplo. Colérico não vai adiantar eu ficar lá com ele em 1 hora de avaliação explicando a minha metodologia e ele não vai ter esse tempo para mim. Eu já tenho que chegar, um pouco que eu já entendo, porque eu estudo muito sobre ciência da voz, enfim. E aí eu já falo, poxa, ele é um colérico, não vou ficar aqui. Eu já vou levar ele para praticar. Porque é isso que ele quer, o resultado. Que interessante, então eu já vou mostrar isso pra ele. Eu já vou e já levo. Ó, você vai fazer isso, isso, isso. E já vou mostrar. Agora, um melancólico que nem eu, ele é totalmente planejador. Se ele tá ali, ele se planejou meses para aquela avaliação. Né? Então, na conversa da avaliação, eu já sei. Já sinto, né? Se é um melancólico, ele vai me perguntar todos os detalhes, aonde é, o horário que é, que horas tem que estar, se tem que levar algum material. Esse é um melancólico, ele já é planejador, né? E eu tenho esse lado melancólico. Então, ele vai chegar, ele já vai estar mais... todas as músicas são músicas mais profundas, já vai trazer essa sensibilidade. E aí, normalmente, o melancólico tem muita coisa na história. Aí, eu me identifico porque eu sou melancólica. E aí, eu falo, tá tudo bem. Ele não vai te olhar no olho, né? Depende do melancólico, não vai te olhar muito. Vai ser aquela pessoa... Tem que entender o comportamento da pessoa. E o melancólico, ele é um cara que gosta, né? De saber o passo a passo. Ele planeja, tá? Mas qual vai ser o passo 1? O que eu vou aprender? Quanto vai me... Então, aí você já consegue... Legal. Direcionar assim. O colérico, ele quer assim, qual resultado vamos que eu vou vamos, ter? Né? E sanguíneo, sanguíneo. Sanguíneo é legal, porque quando ele chegar, eu já vou saber que ele é sanguíneo. Porque ele vai falar, ai, que legal, tá aqui, nossa. Ele falou, você aceita o café? Super, ai, porque minha mãe, não sei o quê. Eu já sei a história toda, porque ele vai me falar, eu nem vou perguntar. Porque o sanguíneo, ele fala e conversa. E, ai, que maravilhoso. E a gente tem isso e é engraçado, porque o sanguíneo se distrai muito rápido, né? Então, assim, eu sei que o sanguíneo, ele vai estar falando, ele vai super, você vai achar que ele está prestando atenção em você, mas ele não está prestando atenção em você, né? O sanguíneo, você vai estar ali, então, porque a voz, aí ele já vai, Ah, sim, ótimo, vamos. É assim, o sanguíneo, de brincalhão, né? E se distrai. Então, o foco com ele é mais, né? Vamos voltar pro foco, né? Exato. Sanguíneo opa, tem que ficar sempre voltando. Puxando. Ó, tamo aqui, interessante. Aqui. Então, isso ajuda muito. E na avaliação, a gente dá esse parecer. Às vezes, a gente nem atende. Né? Aí a gente encaminha, ó, é uma situação respiratória, tem questões respiratórias, se a gente tem uma pneumologista que acompanha a gente. Se é um caso, a gente encaminha para o nosso médico otorrino-alergologista, ele vai fazer os exames. Fazendo tanta coisa não que nem... Nossa, eu tô aqui numa imersão. Eu tô amando. E assim vai. E aí, não, é técnica, só técnica, beleza, então a gente já consegue ajustar, né? Agora, essa parte de comunicação, a gente está atendendo, recebendo os comunicadores, eu achei muito interessante, porque não é só cantor, né? E isso
eu nem imaginava que existe pregadora, pessoa pregador, que cuida, né, de quem que... prega ou de quem, né, é um apresentador, vendedor. Com certeza, tá tudo ligado. Muito interessante. Tá tudo ligado, é voz, né? Muito legal. Você já teve, claro, né, com certeza você teve, mas algum testemunho de alguém que chegou totalmente emocionalmente, né, machucado ou preso, e você conseguiu trabalhar a ponto dele abrir a voz e ser, assim, um instrumento nas mãos do Senhor? Sim, tenho. Veio um cliente, né? E eu não sei se ele era vendedor, não sei com que ele trabalhava, mas ele fazia oratória e tudo mais. Mas ele não conseguia desenvolver a comunicação e veio pra gente avaliar. E marcamos. Quando ele chegou, a voz dele era uma voz muito fina, uma voz muito afeminada até, mas não nesse sentido ruim. Era uma voz muito fina, muito fina mesmo. Talvez não tinha nada a ver com a cara dele. Não tinha nada a ver. E ele tinha sofrido muito com isso. Então, você chegava a isso, né? Foi vítima de bullying, de muitas coisas, com certeza. E aquela voz fina, e ele já tinha feito alguns acompanhamentos e não tinha conseguido resposta. Isso é muito comum. A gente tem pessoas, às vezes, que passam por fonoaudiólogos, não que fonoaudiólogos não sejam incríveis, são, e fazem um trabalho excelente, mas às vezes, o ajuste que a gente vai fazer é o mesmo ajuste que pro cantor. É muito engraçado que eu trabalho com os comunicadores, as mesmas técnicas que os cantores usam no palco, basicamente. E aí eu falei, tá, fizemos avaliação, e aí ele falava, eu falei, fala os meses do ano. E ele falava, janeiro, fevereiro, uma voz assim, bem agudada, março, abril. E você via no olho, sabe, o desespero, tipo, me ajude, né? Você vai me ajudar, você vai conseguir me ajudar. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí nós fizemos alguns ajustes ali, e aí você precisa procurar a identidade dessa pessoa, porque ele não tem mais identidade. Então, aí você já vê essa pessoa que está com traumas, uma pessoa que sofreu abuso, ela perde essa identidade. Sim, e a gente tem pessoas, às vezes, que não falam no sentido, assim, de só responder assim para você, porque às vezes sofreu, por exemplo, um acidente de carro, que bateu e precisou gritar na hora do desespero. Acontece tudo isso também. E a pessoa depois passa a vida toda fazendo assim. Ou pessoas falam assim, para de falar, a sua opinião não é assim, para de falar. As pessoas hoje não falam mais, só assim, assim. Então tem muito disso também, a gente tem que ir identificando. E aí ele veio, eu falei, cara, o que eu faço aqui com essa voz? Tentei buscar essa identidade dele, aí fui fazendo os exercícios, aí encontrei um ponto, falei assim, cara, a voz dele tá aqui. E aí eu desconectei, né? Porque tipo, você tira da tomada. E aí a voz dele caiu. Janeiro, fevereiro. Aí ficou aqui. Março, abril. Aí ficava rouca, porque aí entra a fragilidade, que a voz não tem resistência. Eu falei, achei a tua voz. Que interessante. E aí é engraçado que a cara que ele fez foi tipo, meu Deus. Eu tenho essa voz. E aí ele emocionou, assim. E aí eu falei, cara, e aí você tem que segurar, né? E eu falei, me conta um pouquinho da tua história. Eu fui pra história dele, e aí ele contou, né? Primeiro, ele sofreu muitos traumas, muitos complexos por conta da voz, né? Uau. E foi muito incrível. A gente fez um trabalho e no final das contas, depois a voz dele já estava restaurada, ele falando aqui, oi, tudo bem? Oi, Sabrina. E aí fez aula de canto depois. Que lindo. Aprendeu a cantar, foi super legal. Então, é bonito quando a gente vê isso, sabe? Gratificante, aí, né? Tipo assim, nossa. E é onde eu trago Jesus para a vida dessas pessoas. Jesus pode... Porque foi o que aconteceu comigo. É Jesus que vai curar os seus traumas, Jesus que vai te direcionar. E vamos juntos. Você já vê que Deus te usa de uma forma que você talvez nunca imaginava que Deus ia te usar. Nossa, que bênção. E hoje, assim, por exemplo, né, nós que estamos aqui, você reside no Brasil, você está aqui, você veio aqui para Nova York de passagem, né? Eu já fiquei sabendo que ela veio aqui para ter um tempo de honeymoon, recém-casada, né? Com o nosso amigo Douglas, que eu já conheci, ele tá ali no bastidor. E para as pessoas que, por exemplo, querem, né? Querem a sua ajuda, querem
contratar o seu trabalho? Você trabalha com essa parte online também? Sim. Ou é só presencial? A gente tem, sim, atendimento online para todo o Brasil. Temos a mentoria, marque uma avaliação vocal. É super legal, online, dá para atender todo mundo. E temos atendimento presencial nas 2 unidades, mas estamos aí. A gente deixa as suas informações na descrição. Sim, o diretor vai colocar aqui, ó. Por favor, aqui embaixo, todas as informações, né, diretor? Olha, muito a gente obrigada, te ama. diretor. Muito obrigada. Ele é top. Vem gente, porque, olha só, a Sabrina ainda trabalha com... você é mentora, né? Tem essa parte da mentora, tem essa parte da técnica vocal, tem... que mais? O coaching, tem a avaliação, que a pessoa pode chegar e eu quero fazer uma avaliação. Bora, então, existe um leque aí. Sim. Os serviços vão ser personalizados, né? Depende Primeiro da passo, pessoa. a gente faz essa avaliação, porque a gente vai identificar se a gente segue para um processo de mentoria, e aí onde a gente vai trabalhar mais os destraves. Se é comunicador, pastor, palestrante, a gente tem um outro trabalho, um outro tipo de trabalho. Inclusive, foi essa transição, né? Eu tô indo para essa transição agora de carreira. E quando eu fiz a pós em voz profissional, né? Uma das áreas da fonoaudiologia, porque foi o que eu falei, não, vai ter que ser essa daqui, foi o que eu mais me identifiquei e o que dava certo para mim. E hoje faz todo sentido, porque se eu não tivesse voz profissional, eu não poderia trabalhar com comunicadores. E hoje a gente tá com esse nicho de comunicadores, né, dubladores. Que legal. Até nisso, Deus cuidou nos detalhes. Que eu fiz, assim, por acaso, né? Para Deus não tem acaso, né? Mas... Sim, é o Senhor abrindo as portas. Sim. Verdade. Né? Endireitando, mostrando a direção. E não tem como não falar de Jesus, porque se vocês percebem, é na minha história toda. E eu achei interessantíssimo que ali na imersão você começou com um versículo, né? Dizendo que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E precisa ter realmente esse equilíbrio interno. Você precisa ter, sabe, tudo ajustado, tudo... equilibrado, a sua vida precisa estar bem, né? Você precisa estar bem com o Senhor, debaixo dos princípios de Deus, para que a sua voz realmente venha a ter, né? Ela venha a ter um eco, mas que venha fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje tem muita gente falando, mas tem poucas pessoas impactando. Sim. Muito forte isso. E a gente é ser humano, né? E às vezes a gente não vai estar bem o tempo todo, né? Mas a gente ter esse entendimento também, não? Né? Hoje eu não tô legal, hoje, né? E eu sempre tento, em todo momento, levar isso para Deus. Deus, tá acontecendo isso, Deus, né? Eu preciso disso em tudo, é a direção. Porque, como você falou, no final das contas, a voz que a gente precisa ouvir é a de Deus. É essa voz que a gente vai ouvir primeiro, e o resto a gente só vai sendo comandado por ele, né? Transformado. Pra não perder tempo. Porque era pra eu ter vivido o meu propósito já há muito tempo. Eu acho que todo mundo, né? Como a gente... Nossa, a gente dá muito trabalho pra Deus. A gente dá muito trabalho. A gente dificulta muito as coisas, né? É que às vezes a gente fica esperando vir... vai vir o pregador, vai vir não sei o quê, vai descer e vai falar comigo. Não. Ou a gente espera cair do céu, ou a gente fica batendo em portas que Deus não vai abrir. Não vai abrir. Né? Onde entra a pirraça, onde entra o orgulho, onde entra, né? Aquela falsa determinação em querer algo que Deus não tem, ali passa. Exatamente, entra ano, sai ano e a vida não flui, as coisas não acontecem. Mas sabe que eu aprendi a fazer uma oração? Eu falo sempre assim para Deus: Senhor, não me deixe ser envergonhado e já tira o que não é para ser. E às vezes quando já começa ali, eu vejo, eu falo, eu já nem vou. Eu não vou. Às vezes até o Douglas fala, não, Sá, mas calma, avalia, não é assim também. Porque às vezes a gente fica muito radical também, né? E aí você avalia, não, tá, tudo bem. Mas às vezes é melhor você previne Marida mesmo. sábio, aleluia. Você vai não, vamos já, né, pedir realmente direção para Deus. E eu tento trazer isso para a vida artística, porque o pessoal da vida artística, os cantores, até agora os comunicadores, mentores, eu atendo muitos palestrantes, não param. Então você tem que parar e você tem que ouvir a voz de Deus. E eles vivem é tudo muito. É luzes, é palco, é night, é tudo muito.
Outro lifestyle, né? Exatamente. Outro estilo de vida. E aí eu chego do bastidor com meu café, que tem café. Ah, deixa eu tirar essa dúvida. Quem canta pode tomar café? Pode. Depende do café. Mas aí a gente vai numa outra abordagem. Não, porque tem assunto é outro podcast. Tem assunto aqui, eu creio que para uns 3 podcasts. Não, porque é muito interessante, gente. Eu tô aprendendo muito. Eu fiquei sabendo que não podia tomar café. O café, ele vai depende do café, vai refluxo e tal. Mas geralmente quando eu tomo café, eu começo a tossir. Por que será isso? Aí eu perguntando pra ela. Mas é o que eu te falei, eu acredito... Fazer uma avaliação. Eu falei, você tem um refluxo? Você falou que você não tinha, então, né? não tenho. Mas será? Porque o refluxo, ele às vezes vai aparecer, por exemplo, né? Hoje, o meu refluxo, como eu comi muito tarde e quis comer tudo porque tava tudo muito bom e eu vi tudo, né? Eu falei, não, eu vou comer. A Tal que fez, gente. E aí ela reservou, eu falei, não, eu vou comer. Ela falou, ainda falou que tem mais coisa pra comer. Pastora. Aí eu comi. Ela fez o favor de preparar tudo. Vocês não esperam terminar de falar. Sorry. Mas o café o café em si não vai fazer mal para a voz. Mas assim, o lance do termogênico, essas questões, né? E aí o refluxo, aí ele vai atingir uma outra área. Mas um café, um grão especial, não faz mal, não. Eu sou apreciadora de café. E o que eu vou fazer da minha vida quando eu aposentar vai ser isso. Uma cafeteria, fazer café só pro... Café que jazz, delícia. Eu preparo lá os cafés, os grãos. Ai, gente, que pena que nós temos que acabar, porque o papo tá muito bom. Nossa, tá muito eu falei muito. O podcast vai continuar depois que terminar você vai a gravação. ter que voltar pra cá, entendeu? Vamos fazer uma segunda lua de mel. Tá combinado. Já. Viu, Douglas? Combinado. Hashtag fica a dica, traz ela pra cá. Estamos combinados. E eu tenho certeza que aí a gente continua esse papo. Perfeito. E vai ser... Muito obrigada, muito obrigada, Sabrina. Uma honra. Sei que hoje você tá cansada, né? Trabalhou hoje aqui com a gente. Né? Serviu ao Senhor. Gostoso, foi muito obrigado. Muito obrigada mesmo. mesmo. Ter aberto as portas, viu? Por tudo. Amém. Obrigada, Tonight. Meu esposo ali, ó. Aí, obrigada. Obrigada, produtor. Desculpa alguma coisa, produtor. Esse diretor é uma abelha, ele é diretor, ele é produtor. Perdoe. Ele puxa a nossa orelha. A sorte é que a gente ama ele e ora por ele. Né? Graças a Deus que ele tem a Larissa que cuida dele. Tem paciência com ele. Ela amou a caneca. Vou ter que dar essa caneca pra ela, gente. Não vai ter jeito. Eu não queria aquelas... Quando eu ganhar uma caneca, não vou dizer nada. Haverá sinais. Ela já mostrando. É minha. Loira, obrigado mais uma vez ter você aqui. Sempre é muito bom ter aqui o nosso lindo Zion. Nosso gordinho, gostoso. Eu chamo ele de bombadão, é o nosso bombadão, cheio da unção. Obrigado, Deus siga abençoando sua vida também. Amém. E daqui a pouco a gente está junto, né? Para mais um. Estamos de volta, mais um Pod delas. Sabrina, Deus abençoe sua vida, continue te levando aí, né, para lugares altos. Amém. Eu creio que ainda não é o fim dessa jornada, ainda não é o fim do propósito. Eu já vejo com os olhos da fé Deus te levando ainda a lugares ainda maiores. Aleluia. Né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus infinito na graça e ele é expert em trazer algo que a gente acha que não, agora eu acho que acabou e você não sabe de nada. Tem muito mais. Os pensamentos do Senhor são sempre maior, aquilo que Deus tem para nós é sempre melhor e é o que eu desejo e profetizo para a sua vida. E vocês que estiveram até aqui com a gente, Deus abençoe vocês, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Compartilha esse podcast aqui, por favor. E se você obedecem a gringa, ela falou 10 pessoas. Se eu fosse você, entendeu? Eu já mandava para 15. Deixa Deus usar a sua vida. Usa a sua voz, Glória, como uma voz profética. Jesus Cristo está voltando, né? É tempo dessa geração conhecer a esse Deus que salva, que cura, que liberta, que ama, que perdoa. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe tudo aquilo que leva o seu nome. E vem ser filha do rei você também. E se você chegou até o final, escreve aí no comentário, eu cheguei até o final. Glória! Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe.
Vem ser filha do rei, você também?